Então, a escola bíblica, eu acabei não conseguindo fazer a gravação, deu um probleminha. Eu comecei a gravar e aí eu tive que afastar um pouquinho a cadeira e balançou o celular e acabou que saiu da gravação. Mas eu tô aqui com a lição que eles usaram para dar aula, é a lição 10 e o tema é a promessa da proteção divina. E aí nós temos o texto áureo, que é no Salmo 91, e a verdade prática. O texto áureo é: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo 11. E a verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Aqui nós temos a parte de leitura bíblica em classe, que a gente faz a leitura de Efésios 6, primeiro, a carta aos Efésios, escrita por Paulo, e do Salmo 91. Nesse texto de Efésios 6, a gente vê o seguinte, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. E ele também fala sobre a espada, que é a palavra de Deus. E tá aqui, E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto, aí finaliza. Não tinha visto porque eu pensava que era separado a parte esquerda da parte direita, sendo a parte esquerda Efésios e a parte direita Salmos, mas pegou uma partezinha da direita aqui. Mas era a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no Salmo 91, quando a gente vai no versículo 3, a gente vê o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui ele traz, desde do versículo 1 até o versículo 8, do Salmo 91. Mas como o tema é a promessa da proteção divina, aí eu citei só essa parte aqui, que livrará, né? Livramentos. Livrará do laço do passarinheiro. Pronto. Então, dada aqui essa pequena introdução, usando o livrinho do trimestre, cujo macrotema é as promessas de Deus, agora a gente entra para aquilo que foi abordado na classe, que eu não consegui gravar. Então aqui a gente vê primeiramente sendo falado sobre o intervalo de tempo entre os dois textos. O primeiro texto de Salmos na ordem cronológica, né, falando. O primeiro texto, que é o de Salmos, a gente vê Davi com
compositor da maior parte do livro de Salmos. E nós temos a carta aos Efésios feita por Paulo. Mas existe uma diferença de tempo muito grande entre os dois. Então existe uma diferença aqui de cerca de 1000 anos, desde a composição por Davi até o escrito de Paulo. E nisso a gente também pode ter uma mudança de perspectiva com relação a esse tema do livramento. Nós temos alguns outros autores que falam sobre o livramento também. Não só o livramento físico, que normalmente a gente vê na Antiga Aliança, porque existem muitas guerras de fato. Então, o livramento vinha muito nesse sentido. Mas também o livramento espiritual. Quando a gente vê aqui alguns escritos de Davi, né, em que ele coloca situações de frequente perseguição, perigo, e ele clama pelo socorro de Deus, e inclusive celebra a intervenção divina, a gente pode ler aqui em Salmo 18, versículo 9. Versículo 2, aliás. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Então a gente tem essa figura do libertador, aquele que age naquelas situações externas de uma guerra que está acontecendo, ou então na produção do campo, manda chuva e coisa do tipo. Então há uma ação externa, é um libertador. E isso faz muito sentido porque Deus liberou o povo do Egito também. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos mais uma vez uma situação de livramento, né, da parte do Senhor. E aqui, como é um salmo, e existe muito dos escritos do salmo fala sobre livrar dos inimigos, né, livrar da morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque o Senhor vai te guardar, dará ordem aos anjos para guardar o teu pé, não tropeçar e tal. Salmo 40, de 1 a 3, Davi vai agradecer a Deus por tê-lo tirado de um poço de perdição. Mas não é só Davi que vai falar sobre isso, Moisés também vai falar sobre isso. Em Êxodo 14, Moisés ele vai declarar ao povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, dizendo: o Senhor lutará por vocês, basta que se acalmem. Dizendo que Deus ele traria não só o livramento, né? Mas ele traria também a solução. Ele vai agir por vocês, lutará por vocês. Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos para dar-lhes a vitória. Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Então a gente vê que existe, de fato, uma promessa bíblica, né? Existe um arcabouço ali que fala sobre a proteção divina. Que Deus estará conosco, que Ele nos livrará no dia mau ou do dia mau. Jeremias 1,8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E por aí vai. A gente entra também no Novo Testamento. Paulo ele vai enfatizar o livramento espiritual por meio de Cristo. Então aqui talvez a gente consiga realmente perceber de uma forma mais denotativa, mais clara, essa diferença de livramentos, né? Antes tinha esse livramento exterior, na carne, né? De você não ser atingido fisicamente com a lança e coisa do tipo. E aqui a gente tem aqui uma nova perspectiva. Então ele destaca a salvação do pecado e a vitória sobre o mal. Fazendo a leitura de 2 Coríntios 1,10, diz o seguinte: Ele nos livrou
e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Em Romanos 8:2 fala: porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui ele aponta para essa morte espiritual, né? Não a morte física, mas a morte espiritual. Então, o comentarista aqui, ele vai trazer o livro de Salmos e vai trazer o livro de Efésios e vai fazer uma ponte entre os dois para falar sobre a questão do livramento, mas se a gente for ver na prática, parecem ser livramentos diferentes e que Deus pode sim agir nos dois tipos de livramento, mas na nova e superior aliança, ainda mais que pensando que nós não estamos num contexto como o contexto anterior de guerra, existe realmente uma nova perspectiva posta nos escritos de Paulo, por exemplo. Então, nós temos Davi, Moisés, Isaías, temos Jeremias falando sobre livramento, e nós temos Paulo também, falando de um livramento que não é por meios externos, mas por meios internos, né? E na escola bíblica foi falado que esses livramentos eles podem acontecer, inclusive por meio do próprio crente. E aí tem uma passagem que, assim, foi um livramento, mas não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa elegante que aconteceu. Que é a passagem de 1 Samuel 21, 12 a 14. E nessa ocasião, Davi ele está fugindo de Saul, ele vai ao território dos filisteus inimigos e se apresenta ao rei, e para evitar de ser capturado e morto, né? Ele vai se fingir de doido, ele vai começar a babar, vai se jogar no chão, vai começar a rolar e vai dar certo. Só que ele mentiu do ponto de vista de que ele não falou que era a esposa dele. Foi. Ele enganou, né? Ele cometeu ali um engano pro pessoal. E acabou que eles receberam ali uma condenação, né? E aí o cara devolveu a esposa dele e falou: rapaz, por que você fez isso comigo? Mas vamos continuar aqui. Aí, na passagem, o, o rei, ele vai falar para os servos: vocês podem ver que este homem é louco. Por que vocês trouxeram ele aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir assim na minha presença? Este homem deve entrar na minha casa? Então ele ficou assustado ali com a situação e mandou ele embora. E foi um livramento. Mas esse livramento ele não se deu por meios externos, né? Não foi uma coisa que veio de fora. Foi o próprio Davi que fez aquilo, né? E foi uma estratégia que ele usou para salvar a sua vida, já que ele era conhecido como um grande guerreiro e que havia matado um gigante filisteu, né? E a sua atuação acabou convencendo ali o rei, e o rei deixou que ele fosse embora. E aí, certo. Pensando um pouco mais na perspectiva do Novo Testamento, falando sobre os livramentos, né? A gente pode fazer uma leitura da carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? E essa passagem ela aborda a origem dos conflitos humanos. Como eu estou trazendo aqui uma dupla perspectiva da antiga aliança e da nova aliança, que antes existiam batalhas externas travadas entre diferentes povos, e agora parece existir uma guerra interna da carne com o espírito, né? Como fala em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, né? Aquilo que eu detesto
eu faço, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e fica nessa guerra da nossa carne contra o Espírito. Realmente, na nova aliança, parece ter essa perspectiva nova de uma batalha interna. E aqui em Tiago, ele vai trazer justamente essa questão dos conflitos humanos, apontando para desejos, apontando para paixões egoístas. Ele fala da concupiscência, que a concupiscência ela dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Então, partindo do texto que fala sobre isso, eu posso entender que se não há concupiscência, é mais difícil que haja ali um pecado, né? Porque você não vai ter uma cobiça para aquilo. Então, por exemplo, né, um exemplo bobo. Eu adoro carro, sou doido para ter um Lamborghini. E aparece, sei lá, um colega meu com a Lamborghini. E aí eu olho para aquela situação ali e sinto inveja. Eu sinto inveja porque dentro de mim existe uma cobiça. Eu queria ter aquilo ali. E eu não tenho. E ele tem. Ele conseguiu e eu não consegui. Talvez nem conseguirei. E se eu não tivesse desejo por carro, se eu não gostasse de carro, eu olharia para aquilo e para mim tanto faz. Ah, ok, ganhou a Lamborghini, meus parabéns, cara, que legal. Então, existe essa relação realmente da concupiscência com o pecado, né? Fazendo a leitura aqui do texto de Tiago 4:1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, ó, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedeis. Aqui eu cortei o texto, mas continua, né? E se pedis, não recebeis porque pedis mal. Então tem até a questão do pedido, né? Por exemplo, você não pode orar para Deus pedindo para ele matar uma pessoa que você não gosta dela, né? Então, no primeiro capítulo de Tiago, ele vai falar: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Ele dá gratuitamente. Então, Tiago, ele vai ensinar que os conflitos eles não surgem apenas de causas externas, mas principalmente de desejos internos desordenados, egoístas, que agitam o coração humano. Ele vai tratar aqui da concupiscência. Então não é algo mais de fora para dentro, o conflito, como era na antiga aliança, né? Que acontecia. Não que na antiga aliança não acontecesse, não tivesse esse coração egoísta, né? Por exemplo, o Salmo 73, ele vai falar sobre uma situação de um crente que ele ficou invejado pela vida do ímpio, porque o ímpio ele tinha tudo do bom e do melhor, a família dele era bonita, dava tudo certo, ele viajava, fazia um bocado de coisa legal, e ele que era crente não tinha nada disso, né? Não era próspero tal qual o ímpio. Então ele abre o seu coração para o Senhor, fala sobre a sua inveja, sobre o seu egoísmo, e o Senhor ele vai tratar o coração dele. E no final das contas ele vai declarar: o meu corpo e a minha alma desfalecem, mas o Senhor é a minha porção para sempre. Existem outros textos também que falam: o Senhor é a rocha que permanece para sempre. E há esse depósito de esperança no Senhor. Então, no livro de Tiago, voltando, ele vai desafiar o leitor a buscar a paz de Deus e a depender do Senhor, a orar e colocar dentro do Senhor a sua condição, seja o egoísmo, como foi do caso aqui do Salmo 73, né? Em vez de viver guiado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas ambições, né? A gente sabe, biblicamente falando, que o nosso coração é enganoso, que precisamos, acima de todas as coisas, guardar os nossos corações. Eu acho que é Provérbios 4.
porque do coração procedem as saídas da vida. Então aqui ele vai dar uma puxada para esse lado, para a gente tomar cuidado, para que a gente tenha a nossa vida direcionada pelo Senhor e não pelas ambições ou pelas intenções do coração. E na leitura em classe, a gente fez a leitura de alguns outros textos. Um deles foi de Mateus. Pelo menos esse texto foi citado. Eu separei essa passagem. Foi citado, ele não foi dito, é Mateus capítulo 5, mas a passagem de Mateus 5 foi citada, que é no contexto do Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, Jesus falando, né? Vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, existe uma condição interna. Antes se olhava muito para o meio externo. Né? Você não pode adulterar de forma denotativa de você ficar com a pessoa. Mas Jesus fala que, aqui já mostrando que existe essa batalha interna, que se você cobiçar uma mulher que não te pertence, você já adulterou, né? No seu coração, no caso. E isso já conta como pecado. Então, Jesus ele ensina que a obediência a Deus não se limita às ações externas, mas envolve também os pensamentos ou as intenções do coração, internas. E esse padrão que ele coloca é um padrão mais elevado de pureza e destaca a necessidade da gente de sermos constantemente vigilantes sobre os desejos que a gente tem, sobre os pensamentos que a gente tem, que a gente possa ser dependente da graça de Deus para viver em santidade. E foi abordado algumas outras coisas na classe, como a ação de Satanás na vida do crente e sobre... Sempre, no final das contas, vai ter que voltar para o tema, né? Que é a proteção divina e o livramento. E, no final das contas, a gente vai terminar falando em Efésios. Então, Satanás, ele age sobre as nossas vidas, sim. Ele pode nos influenciar, assim como ele influenciou Pedro. E em Mateus 16, 18, vai ter aquela passagem famosa, inclusive os católicos gostam muito dessa passagem, católicos romanos no caso, né? Em que Jesus ele pergunta quem ele é, e eles vão responder dizendo, alguns falam que você é Elias. Quer dizer, Jesus pergunta quem o povo diz que ele é, né? E depois pergunta aos discípulos quem eles acham que ele é. Pergunta a Pedro. Pedro responde, né? Que, sim, a primeira parte que alguns falavam que ele era Elias, né? Era um profeta. Já teve aquela passagem de que um fariseu falava que ele realizava os milagres, expulsava demônios pelo poder do Beuzebu. E Jesus pergunta, sim, agora me diga da parte de vocês, quem eu sou? Aí Pedro responde, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E tempos depois, algum tempo depois, Pedro estava sendo influenciado por Satanás, dizendo que Jesus não iria morrer, não faria o sacrifício substitutivo que ele precisava fazer. E aí Jesus repreende Pedro, né, falando para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava sendo influenciado por Satanás. E com relação à figura de Satanás, Satanás ele vai aparecer como uma entidade mesmo, como uma pessoa, digamos assim, e ele tem um título que é o título de diabo, que é o opositor. E vai aparecer um pouco dessa figura Satanás
em alguns momentos da Bíblia, não tantos. A figura do opositor aparece mais vezes, mas a figura de Satanás parece ser um pouco mais restrita. Vai aparecer no livro de Jó, capítulo 1, 6 a 7, que diz o seguinte, a versão da Almeida Revista atualizada. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí aqui cita o nome Satanás de fato. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E Satanás, ele acusa Jó, afirmando que ele só é fiel porque Deus o protege e abençoa. E a gente tem outras passagens, como 1 Crônicas, que no capítulo 21 vai dizer o seguinte: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. No caso, Satanás ele incita Davi a cometer um pecado, que é o de realizar o censo em Israel. E essa ação é vista como uma tentação maligna que resultou em uma consequência grave. E outro texto é um texto de Zacarias, capítulo 3, diz o seguinte, no caso Satanás ele vai aparecer como acusador contra o sumo sacerdote Josué. Depois me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, que estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, nas passagens, Satanás ele é apresentado como acusador, adversário, que é o título dele, e ele vai tentar realizar ali o seu plano de se opor ao povo de Deus. E a presença de Satanás nos textos, ele vai trazer aqui uma situação mais expressa do combate que acontece entre o mal e o bem, ou aquilo que é santo, aquilo que é separado. Mas assim, a gente não tem tantos detalhes assim sobre a figura de Satanás, principalmente pensando na Antiga Aliança. E Satanás, ele é tido como o pai da mentira, uma coisa que vai ser dita no livro de João, e em Apocalipse vai ser chamado de o acusador. Então a gente vai ter alguns detalhes a mais sobre essa figura. Satanás, ele tenta distorcer a palavra de Deus para enganar e desviar as pessoas. Ele manipula os textos sagrados, como ele fez com Jesus, né? Eu acho que Mateus capítulo 4, agora eu fiquei na dúvida, mas os primeiros capítulos de Mateus mostram Jesus sendo tentado no deserto e Satanás ele usa a palavra para tentar Jesus. E a distorção da palavra, olha só, foi falado sobre algumas coisas muito interessantes hoje, porque eu não tenho como lembrar de tudo, porque eu não anotei tudo. Mas uma coisa que falaram foi sobre a luta de Davi contra o gigante. Davi ele tinha lutado contra um leão, que aí o pastor Arnaldo falou que o leão representava o poder. Lutou contra o urso, que representava o mundo, porque o urso ele tem o abraço que ele dá para pegar a sua presa, que é como um mundo que envolve o homem. E ele lutou contra o Golias, que é a carne. E aí ele fala que o leão, claro, ele fez uma analogia, né? O leão ele seria como Satanás, que ele tenta tragar o homem pela força, pelo uso da força, mas que existem outros meios do homem também se desviar da verdade, se desviar do caminho. O urso seria o mundo, né? Aí ele citou um exemplo de um tio dele, ou um familiar dele, que montou a cavalo, levando capim no cavalo, e dentro do capim tinha uma serpente que picou ele. E aí ele fala, no mundo, né, tem muita zoada, tem muito barulho. Quando você está no mundo, você não consegue distinguir muito bem as coisas. É como esse capim, que dentro dele tem uma cobra e você não vê. Então, no mundo, né, que tem muita zoada, nesse mundo vai ter o veneno.
e você pode ser atingido por meio dele. E tem o poder da carne também. E todos esses meios podem agir para nos tentar. E a tentação, a diferença de tentação e provação, que eu acho que eu já até falei. A tentação, ela aponta para o erro, para a queda, para o desvio. E a provação aponta para a vitória, para a superação. Então, Satanás ele vai tentar ao máximo fazer uma manipulação dos textos, distorcendo a verdade, usando de interpretações equivocadas, né? Se lance daqui, porque a palavra diz que os anjos virão a teu socorro, em teu socorro. Então ele vai confundir, vai seduzir. Ele fez isso no Éden, inclusive fazendo leitura do livro que eu ainda não acabei, né? Que é a Guerra Santa, que é de John Bunyan. Ele vai, por meio de alegorias, falar sobre isso também, né? Que ele chega na cidade da alma humana, Satanás, e ele fala que é direito do homem poder consumir aquela árvore, do fruto daquela árvore. E se é uma árvore do conhecimento, se o homem não provar, ele ficará na ignorância. Então ele começa a usar de argumentos para tentar fazer com que o homem ele deixe de confiar em Deus e passe a desejar algo a mais. Nasce no coração do homem a concupiscência. Nasce no coração do homem a cobiça. Se curve perante mim, me adore, eu te darei todos os reinos da terra. E nisso há confusão na cabeça da pessoa. E os que não estão firmes na verdade, no conhecimento da palavra, que é a espada do Espírito, ele pode acabar sendo seduzido por essas mentiras de Satanás. Então, ele pode citar parcialmente ou fora de contexto os trechos da Escritura e omitir partes importantes, ou aplica fora do contexto original, levando ao erro. O exemplo disso é o uso da passagem de Salmo 91, que a gente leu aqui no começo, falando para Jesus ele pular, e ele fala, né, que os anjos eles virão ao seu resgate. E Jesus ele corrige usando a própria palavra. Para a gente ver como é importante a gente ter um conhecimento da palavra, ter uma base bíblica solidificada para poder combater as mentiras usadas por Satanás. E ele pode se utilizar, inclusive, de outras ferramentas para nos enganar. Ele pode utilizar de ferramentas mundanas para nos enganar. Pode chegar alguém do mundo, ou alguém que tem um conhecimento bíblico, entre aspas, enviesado, né, querendo justificar coisas que são contra os princípios bíblicos. E para isso a gente precisa ter uma base, para que a gente não fique oscilando naquilo que é e aquilo que não é. Não fique oscilando na verdade. Então Jesus ele rebate com a palavra. E nós precisamos ter a palavra bem firmada em nossas mentes. Então Jesus ele cita Deuteronômio e fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, tipo assim, você não vai pular de um lugar alto esperando que Deus ele manda um anjo ali para segurar você e você caia igual uma pena, né? Deus ele não é o nosso serviçal e a gente não pode ficar fazendo brincadeirinha. Inclusive, em Salmos vai falar também que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo bem, mas a sentinela continua existindo. O guarda ele está lá, ele está de serviço. Não é porque o Senhor te guarda que você vai facilitar as coisas
porque a gente ainda vive num mundo afetado pelo poder do pecado. Então, furtos acontecem, assassinatos acontecem, roubos acontecem, a violência existe, a doença existe. A gente não vai dar a cara a tapa assim de graça. Então a gente não vai dormir com as portas abertas, foi uma coisa que foi falada, né? A gente não vai dar brecha, né? A gente vai fazer a nossa parte. Então Satanás ele age dessa forma, distorcendo o significado da palavra, como foi o caso também no Éden, que ele distorceu o mandamento de Deus. Ele pergunta a Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus não disse isso. Deus disse exatamente o contrário, que eles podiam comer de todos os frutos, de todas as árvores. E ele inverte, né? Deus disse, não comam de nenhum fruto, de nenhuma árvore. E aí ele exagera na proibição e ele semeia ali por meio dessa pergunta, né? Que já é enviesada, já tem uma maldade ali, tem uma malícia. Ele semeia uma dúvida no coração de Eva e no final das contas ele acaba convencendo ela a fazer aquilo que ela não deveria. Interpretações erradas, ele também promove isso. E Paulo ele faz uma advertência em 2 Coríntios 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o entendimento das pessoas é cegado por Satanás, em função das interpretações erradas que as pessoas têm e compartilham. E interessante em relação a o Deus deste século, em algumas passagens que a gente vê na Nova Aliança, que fala sobre este século, esta geração má, não se refere a uma geração limitada, tipo assim, o pessoal que está vivendo no primeiro século só. Porque, por exemplo, Jesus fala que aquela geração carrega nas suas mãos o sangue dos profetas que foram perseguidos e assassinados. Algo nesse sentido ele fala. Mas, de fato, ninguém ali naquele século tinha matado nenhum profeta anterior, nem Abel. Acho que ele fala do sangue de Abel. Ninguém matou Abel. Ninguém estava em Gênesis. Mas ele não fala de geração, pelo que o texto parece mostrar, no sentido cronológico de tempo mesmo. Ele fala de geração no sentido de indivíduos ou grupo de pessoas com aquelas características. No caso, os ímpios, ou os de coração endurecido, né, os incrédulos, os irados, e por aí vai. Satanás ele também pode usar os falsos mestres. Em 2 Pedro 3,16 falando sobre os falsos mestres. Pedro vai falar, distorcem as escrituras para a própria destruição. E ele também vai apelar para o orgulho e autossuficiência. Ele manipula a palavra para justificar o pecado ou para que as pessoas sintam que podem alcançar a salvação por meio das suas próprias obras, negando o sacrifício de Cristo. Inclusive isso recai nas quedas, né? As quedas que são evidenciadas no Novo Testamento. Gálatas 5 fala da queda do homem porque ele tenta se justificar por obras, ele cai da graça. Aí eu tenho não é Efésios, Hebreus, capítulo 6, vai falar sobre a queda daquele que é no caso, o apóstata, aquele que provou, ele fez participante do reino de Deus, e participou ali das obras do Espírito Santo, e ele falou que ele não queria aquele Jesus,
Ele coloca Jesus novamente na cruz, o texto fala nesse sentido. E em Romanos 14 também, que é aquele que está caminhando na fé enfraquece, cai, mas Deus é poderoso, o levanta. E aqui, no caso, ele fala sobre alcançar a salvação por meio das suas próprias obras. Tem mais a ver aqui com Gálatas 5, pelo visto. No caso, Mateus 15, 6, os fariseus eles usavam a lei de Deus para justificar o legalismo deles. E Jesus repreende, dizendo que eles invalidam a palavra de Deus por causa da sua tradição, porque eles estavam inventando coisas novas. Marcos capítulo 7 também vai falar sobre isso, que eles adicionaram itens, né, no, na parte ritualística. Então eles tinham que fazer mais lavagens de mais coisas, né, porque eles tinham que lavar as mãos e tinha todo um processo de higiene, coisa do tipo. Eles tinham que, eles aumentaram, né, essas, esses rituais, essa parte acabou entrando na tradição ali humana, né? Foi uma invenção da parte deles. E para que a gente consiga fugir desses problemas, né? Lembrando, o tema é proteção divina, mas querendo ou não, a gente precisa falar sobre algumas coisas que foram abordadas na classe, que têm uma relação e são temas importantes, precisam ser levantados. Então, para a gente evitar os enganos de Satanás, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele, quando foi tentado, ele conhecia profundamente as Escrituras e por isso ele conseguiu rebater Satanás. A palavra fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. A gente precisa depender do Espírito Santo para que ele nos guie, nos conduza em toda a verdade e que ele nos ajude a interpretar as Escrituras. Isso é uma coisa que estava até naquele texto de Charles Spurgeon, que ele falava para jovens ministros como eles deveriam estudar, se preparar, né, estudar a palavra de Deus. E ele fala sobre a importância de convidar o Espírito Santo para estar junto de você naquela leitura, para fazer com que aquela palavra ela salte ao seu coração, ela brilhe aos seus olhos e você tenha uma compreensão mais profunda daquilo. A gente precisa ter o, o espírito de discernimento. A gente precisa ter ou discernimento de espírito, né? Eu acho que seria mais adequado. A gente precisa saber discernir as coisas, porque senão a gente vai engolir qualquer coisa como verdade. E se a gente tiver a palavra de Deus bem fixada nas nossas mentes, a gente vai conseguir evitar o engano, vai conseguir fugir disso. Então a gente precisa discernir os falsos ensinos, a gente precisa atentar para os líderes, porque a gente vê muitos casos de escândalo, né? Líderes falando coisas absurdas, cometendo também coisas absurdas, líderes que vivem uma vida de fato contrária àquilo que é recomendado pelos escritores, tem um amor muito grande pelo dinheiro, né? Eu assisti um vídeo, acho que é, acho que foi ele, André Valadão. Ele estava no helicóptero subindo bem alto e falando que ele estava levando as orações para Deus. Nossa, olha como eu estou alto, estou levando as orações para Deus. Mas a palavra fala que se eu estou no vale, ou se eu estou na parte mais alta da montanha, Deus está comigo. Então, tipo assim, não é porque ele está no helicóptero, não é porque ele é rico, está voando, está lá não sei onde, que ele está mais próximo de Deus e vai conseguir levar as orações com maior eficiência para Deus. Algumas pessoas leigas que vão ver isso, pode ser que acreditem, pode ser que, sei lá, se sintam
representadas ali. Poxa, que bom que você está fazendo isso por mim, né? Está levando as minhas orações para Deus, está mais pertinho dele. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento para a gente separar o que é conveniente para a gente, o que não é conveniente. E Paulo, ele vai falar em Atos, capítulo 17, com relação aos bereanos, que os bereanos, eles examinavam as escrituras de dia e de noite para ver se Paulo, aquilo que ele falava era verdade. E isso era motivo de homenagem, né? Os bereanos, eles são chamados de mais nobres em relação aos de Tessalônica por causa disso, porque eles realmente levavam a sério a conferência na palavra daquilo que era dito. Eles não tomavam verdade dita como verdade dada. Eles tinham que conferir, eles tinham que averiguar, eles tinham que estudar e confirmar aquilo que estava sendo dito. Eles não iam simplesmente engolir qualquer coisa como verdade. E Paulo, ele se mostra satisfeito com essa postura dos bereanos. E seguindo, a, com relação à operação de livramentos físicos, Deus ele continua operando nesse sentido, mas é como eu tinha dito, na nova aliança a gente tem essa mudança de foco com relação aos livramentos. Então a gente tem na nova aliança evidenciada essa vitória sobre o pecado e a vitória sobre essas concupiscências, né? E como Cristo ele nos liberta dessa nossa condição. Nós continuaremos pecando, sim, mas dia após dia nós seremos transformados pela renovação da mente. E eu entendo que é uma caminhada longa da santificação. Nós somos feitos justos, nós temos nossos corações regenerados. A promessa lá feita, se eu não me engano, é Ezequiel, é Jeremias. É até bom pegar essa referência aqui, de que nossos corações seriam transformados de corações de pedra em corações de carne. Isso aqui é de Ezequiel, uma passagem de Ezequiel que fala isso. E essa prova foi feita, e como diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, exclusivo. E como que a gente recebe o livramento na nova aliança? A gente recebe a libertação do pecado e da morte. A maior promessa de livramento na nova aliança, a libertação do domínio do pecado e da condenação eterna. Nós temos a promessa da vida eterna ao lado do Senhor, né? Por meio de Jesus, nós somos feitos livres da culpa e do poder do pecado. O pecado ele pode nos influenciar, mas ele não tem domínio sobre nós, né? Graças ao sacrifício perfeito, substitutivo de Cristo. Como diz Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos um livramento interior, transformação do coração. O Espírito Santo nos dá poder para resistir à concupiscência, ao orgulho, às tentações do mundo. O livramento interior é uma renovação contínua da mente e do coração. E não vos conformeis com este século, como a gente estava falando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus
26, né? E a outra referência da transformação, pela renovação do entendimento, é de Romanos 12. Livramento da influência do mundo e do maligno. Nós vivemos num mundo marcado pelas tentações, filosofias contrárias à palavra de Deus, influências espirituais malignas, mas pela fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a resistir ao diabo e ao sistema corrompido do mundo. E na primeira epístola de João, capítulo 2, a gente lê que o seguinte: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então precisa haver realmente uma separação. E essa separação, ela vai ocorrendo gradualmente. E, assim, algumas pessoas podem ter um processo mais longo, né? Talvez algumas pessoas gostem mais de permanecer ali nas festas, nas bebidas, e acabam sendo influenciadas ali por algumas outras coisas. Mas é um processo e a mudança ocorre. No capítulo 4 de Tiago, versículo 7, fala o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos o livramento pela graça de Deus em meio às provações na nova aliança também. O livramento ele nem sempre significa a remoção imediata de situações difíceis, né, de circunstâncias complicadas, mas ele pode ser o fortalecimento interior para enfrentá-las e superá-las com fé. Deus ele prometeu nos sustentar em meio às adversidades. Nem sempre ele vai nos livrar da adversidade, mas ele pode nos livrar na adversidade. E às vezes aquilo que a gente entende como adversidade é uma prova necessária para a nossa fé e é um meio, né, pelo qual a gente vai crescer em intimidade com Deus, crescer em fé. 2 Coríntios 12, 9 fala: as minhas graças te bastam, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 1 Coríntios 10, 13 fala: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Livramento da concupiscência pela santificação. O livramento das paixões carnais e os desejos desordenados ocorre através da santificação contínua, que é um processo, leva tempo. O Espírito Santo opera em nós para que vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Que é algo difícil, que eu falei aqui até do texto de Romanos 7, né, que é uma briga que existe. Paulo fala sobre isso. Andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões do mundo, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Tito capítulo 2. Então, como que eu busco e vivo esse livramento na nova aliança? Eu devo permanecer em Cristo. João fala que, no livro de João, né, Jesus fala, capítulo 5, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Por exemplo, devemos orar continuamente, como a oração aqui que ele nos ensina do Pai Nosso, né? Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E caminhar em comunidade. A comunhão com os cristãos nos fortalece, nos ajuda a perseverar na fé. E é muito importante esses momentos de escola bíblica, porque nós conseguimos aprender muito mais com aqueles que vieram antes, né? Com os mais experientes, os que são mestres já, que já leram a Bíblia várias vezes, que já ensinaram várias vezes. Então, é uma maneira, né, que a gente tem de perseverar na fé. Em Hebreus 10, 24 fala: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor
e as boas obras, não deixando de congregar-nos. Então, essa parte de comunhão é também importante. E assim entra aquela questão da relação entre a ação de Deus e a nossa atitude. E a gente precisa confiar na proteção de Deus, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Nós devemos ter fé em Deus, mas a gente também precisa agir com responsabilidade, com prudência, com cautela, e reconhecendo também que Deus ele age por meio das nossas ações também. Nós conseguimos alcançar pessoas e conseguimos ser alcançados por meio de pessoas. Então nós precisamos também fazer a nossa parte. No texto aqui de Neemias, capítulo 4, versículo 17, nós temos uma relação entre trabalho e proteção, que é posta de uma maneira bem interessante. Os que edificavam o muro e os que carregavam as cargas faziam o trabalho com uma das mãos, e com a outra mão seguravam uma arma. Cada um dos edificadores trazia sua espada presa à cintura enquanto trabalhava. Então, aqui no livro de Neemias, no caso de Neemias, é um exemplo que a gente tem de equilíbrio, tanto entre a ação do homem, né, como em relação à confiança em Deus. Ele confiava em Deus, ele confiava que Deus ele é poderoso, ele os protegeria dos inimigos, mas ele também tomou precauções práticas, como armar os trabalhadores. Isso mostra que a fé não elimina a necessidade de cautela e planejamento. A fé, ela não elimina a postura que nós devemos tomar de ter iniciativa, de ter uma postura. Em Efésios 6 fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E a espada, ela é um instrumento de ataque, né? Tem aquela frase famosa, o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque, ou contra-ataque. Então, a gente se defenderia atacando. No entanto, uma coisa que foi falada na classe é que existem crentes que se vestiram de toda a armadura, né? Toda a parte defensiva, mas na hora de empunhar a espada está arriada, o crente está depressivo, está desmotivado, ele também não está tendo aquela busca pelo conhecimento e acaba que essa parte importante também da armadura de Efésios, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela não está em uso. Então, existem pessoas que, outra coisa que foi comentada, né, que vão à igreja para receber, que quando fala o diabo foi derrotado, aí todo mundo pula da glória a Deus e tal. E quando fala a carne foi derrotada, as pessoas ficam meio assim, sem entender, porque a, a batalha também é nossa, né? Não é só contra as ações de Satanás. A gente também tem a nossa própria concupiscência. Então, a palavra fala que a gente deve mortificar a nossa alma e sermos vivificados pelo Espírito, né? No caso, fala que a letra mata. E no uso da letra fria, né? A gente está colocando ali, muitas vezes, a nossa carne, a nossa concupiscência, o egoísmo. Aí a gente faria uma relação aqui com o farisaísmo, né? A letra fria, ela mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra fria faz com que nós sejamos juízes, né? Que apontemos o dedo uns para os outros e que sejamos arrogantes, muitas vezes. E nisso não se manifesta os frutos do Espírito, nisso vai se manifestar as obras da carne. Então foi nesse sentido assim que eu falei. A passagem fala a letra mata, né? Eu falei a carne, mas
é porque realmente existe uma relação com a carne, de fato. Então, aqui no caso de Neemias, nós vemos que ele tomou essa, essa ação prática, né, de andar armado. E, assim, o que é que a gente pode aprender com base nisso aqui? É a nossa responsabilidade de agir com sabedoria enquanto confiamos na soberania divina. E no caso da leitura do Salmo 27, a gente vê aqui a situação da dependência de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que foi a parte que eu tinha comentado antes, né? E esse versículo ele destaca que toda a nossa proteção e provisão dependem de Deus. No entanto, essa nossa provisão que vem de Deus não vai descartar a necessidade da gente ter uma ação da nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte também. Nós devemos nos lembrar que as nossas ações elas têm um valor real quando feitas em dependência de Deus, né? A gente age dependendo sempre de Deus, mas a gente age. A gente não pode cruzar os braços e esperar que tudo aconteça simplesmente da parte dele, porque a gente tem parte nisso aqui também. Nós temos ações a serem feitas, nós temos mandamentos para serem postos em prática, nós temos o ID, né? É uma missão nossa, nós que precisamos executar. Mateus 4:7, Jesus responde também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao ser tentado, né, aquela parte que a gente viu, Satanás ele sugere que Jesus ele salta, Jesus ele responde que não devemos tentar Deus. E isso mostra que confiar em Deus não significa agir de maneira imprudente ou descuidada. Tipo assim, fazer qualquer coisa e jogar nas mãos de Deus e falar assim, o Senhor ele não é irresponsável, ele vai cuidar disso aqui, né? De fato, o Senhor não é irresponsável, nós que somos, né? Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa confiar nas suas promessas, mas também usar o discernimento dado por ele. Em Provérbios 22:3 fala, o prudente vê o perigo e esconde-se, mas os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. Este versículo ele reforça a importância da gente estar atento e agir com sabedoria diante do perigo. Embora Deus seja a nossa proteção, ele nos chama a sermos prudentes e evitar situações desnecessárias de risco. Inclusive, isso aqui é uma característica de sabedoria, né? Você agir com sensatez, com prudência, com cautela, você não agir de forma precipitada, de qualquer jeito, sem planejamento. É importante que a gente tenha esse cuidado, né? Caso contrário, a gente, como eu falei mais cedo, vai dormir de porta aberta e não, tá tudo certo. Não tá tudo certo, a gente sabe que Natal é uma cidade perigosa, né? Então a gente precisa tomar as nossas precauções. Em Êxodo 14:15 vai falar, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tu, porém, ergue o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus ele abriu o mar vermelho, mas o povo ele precisou marchar e Moisés precisou agir levantando o cajado. E isso mostra que Deus ele trabalha em parceria conosco, exigindo tanto a fé quanto a obediência ativa. Então nós precisamos agir também. E Deus ele já nos deu as condições necessárias para agirmos. Ele de fato age de forma sobrenatural e independente da nossa parte, né? Mas essa parte da proteção divina, ela se dá também por meio das ferramentas que nos estão disponíveis hoje. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz consigo uma série
mecanismos de defesa espiritual, nós temos os frutos do Espírito, nós temos as armaduras espirituais de Efésios 6. Agora nós precisamos colocar em prática, né? Então, em tempos difíceis, como a gente vai ler aqui no versículo de Lucas, capítulo de Lucas 22, versículo 36, Jesus ele fala: agora, porém, quem tem bolsa, tome e também a sacola, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Então Jesus ele instrui os discípulos a estarem preparados para momentos possíveis de dificuldade, incluindo a necessidade de se proteger. Embora a proteção de Deus seja certa, Jesus ele reconhece que medidas práticas são necessárias para lidar com as dificuldades. E a gente vê que os apóstolos eles sofreram. Nós vemos que os primeiros cristãos eles sofreram. Nós vemos aquele mártir que eu sempre esqueço o nome, eu quero falar sempre que eu quero falar Estevão, eu falo Sebastião, não sei porquê. Estevão, né? Que ele foi apedrejado até a morte, como é retratado lá em Atos. Então, existem situações que a gente vai passar. Jesus fala: nesse mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, existe uma via de mão dupla aqui e a gente não vai conseguir fugir de todas as situações, né? A gente precisa fazer a nossa parte, ter fé em Deus, que Ele é capaz de nos livrar, Ele é poderoso para fazer, mas a gente não pode ser um, um crente acomodado. Responsável, imprudente. Isso, exatamente. E finalizando, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Paulo fala o seguinte: e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus é um presente, mas a gente deve cooperar com ele. Ele fala que nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A gente não pode agir de uma forma que a responsabilidade seja desperdiçada. A gente não pode desperdiçar essa responsabilidade da graça que recebemos, né? Deus ele espera que usemos os recursos, a sabedoria que ele nos dá de forma eficiente. Então, nós temos a promessa da proteção divina e ainda mais hoje que nós temos o Espírito Santo em nós, né? Não mais sobre nós, como acontece na antiga aliança, como aconteceu com Saul, né? Saul ele recebeu sobre si o Espírito Santo, foi o primeiro rei lá de Israel, e ele recebeu uma ordem clara do Senhor que ele deveria fazer um, um sacrifício, né? Não deveria deixar nenhum animal de fora, e ele escolheu os melhores ali e poupou. No caso, ele foi desobediente, desobedeceu uma ordem direta do Senhor, e depois disso, Saul ele teve o Espírito Santo de Deus retirado dele, e ele enlouqueceu, né? Começou a perseguir Davi. Davi ele tocava harpa, o espírito maligno saía dele, depois voltava. E no final das contas, acho que é no segundo livro de Samuel, vai falar que Saul ele foi consultar uma feiticeira. Ele queria se encontrar com Samuel, Saul queria se encontrar com Samuel, que já tinha morrido, para receber algum conselho que ele deveria fazer e tal. E aí ele consulta uma feiticeira que invoca o morto, sendo que ali eu entendo que é um espírito de enganação, né? No próprio livro de Eclesiastes é dito que depois que se morre, não se tem mais consciência, né? Não há mais participação desse mundo. Na parábola do rico e Lázaro, no livro de Lucas, também mostra que quem está no outro plano não consegue voltar para cá. Não é possível, porque os vivos têm a lei e os profetas. Então, Saul ele fez uma coisa que ele sabia que não deveria fazer. E nós devemos usar
aquilo que Deus nos deu de forma prudente e de forma eficiente. Nós temos hoje o Espírito Santo em nós, dentro de nós, não mais sobre nós, e o Espírito Santo traz consigo, como foi dito hoje na aula, uma mochila. E dentro dessa mochila tem um kit, né, que são os dons espirituais, são os frutos do Espírito, as armaduras, né? Então nós precisamos usar daquilo que está na mochila.